Mais um comentário aqui referente à política. Sempre que eu falo de política, e esse canal é mais voltado para isso, eu recebo algum comentário maldoso de pessoas talvez que não sabem nem escrever, nem têm escolaridade, não sabem falar o português direito, com todo respeito. Pessoas que não sabem pensar. E não foi diferente do último vídeo que eu fiz. Logo apareceu uma pessoa dizendo, vai para a Venezuela, e dizendo que eu estava atrás de fake news ou coisa dessa natureza. Primeiro que não viu o vídeo todo, porque eu não estava falando só dos erros do Bolsonaro, como também dos erros do Lula. E aqui é assim, se você coloca um título, se dá a entender que está falando mal do Bolsonaro, você é esquerdista, se dá a entender que está falando mal do Lula, você é direitista, fascista e aquela coisa toda. O que eu sempre denuncio aqui é o fanatismo, é ter políticos de estimação, é fazer a velha política, fazer mais do mesmo, como fora feito pelo Lula e PT. Aliás, o que a gente também, parando para analisar, poderia esperar de gente que outrora votou no Lula e agora está na lado do Bolsonaro? Os mesmos fanáticos alienados que votaram no Lula votaram no Bolsonaro. Então não tem como mudar. O povo brasileiro em si é apedeuta, é ignorante. Por mais que às vezes tenha escolaridade, às vezes a pessoa não tem escolaridade e não entende. Outras não têm e acham que tem alguma coisa. E outros ainda têm escolaridade e não sabem de nada e querem opinar. Eu cedo espaço aqui para comentários diferentes, divergentes daquilo que eu penso, mas não para xingamentos. Porque essa gente que é alienada foi doutrinada pela direitopatia que qualquer coisa que falasse do sacrossanto Bolsonaro era esquerdista, teria que estar lá junto na Venezuela. Do mesmo modo, por outro lado, que na realidade a direita é cópia da esquerda invertida. O Lula doutrinou os seus fanáticos a serem fiéis àquilo que o pastor Lula, que outrora até disse que queria ser pastor, tinha um jeitão para conseguir o eleitorado evangélico, ele faz de tudo. E sem falar que a questão do eleitorado evangélico, que hoje é do Bolsonaro, outrora foi do Lula. A bancada evangélica que é hoje do Bolsonaro foi do Lula. Mas eu não quero ficar aqui nessa coisinha, porque eu já falei muito sobre isso nesses quase 3 anos de canal. Eu quero falar sobre uma coisa muito interessante e que tem que estudar para entender, principalmente os economistas poderiam falar sobre isso, que não trabalham em prol dos banqueiros, mas sim do povo, da questão da sobra de caixa. A Maria Lúcia Fatorelli, que é uma especialista, que é formada em economia, me parece, que tem conhecimentos, que faz pesquisa de campo, que estuda, pode falar melhor de qualquer um, ela tem uma tese muito forte de que, e na realidade é uma tese que se comprova, que o Banco Central ele dá o dinheiro para, digamos, Caixa, Banco do Brasil, bancos públicos, ajuda bancos privados também, enfim. E os bancos emprestam. Só que o banco nem sempre consegue emprestar a quantia que ele tem. Sempre ele tem mais. Dificilmente um banco vai sair no preju, como dizem. Tá, mas é para o pobre que faz o empréstimo, vai pagar em tantas suadas vezes, com juros abusíssimos, e se já deixa de pagar uma parcela, paga mais juros ainda, já vai para o SPC, Serasa e se lasca todo. Então veja bem, o Banco Central injeta, vamos lá, na Caixa Econômica. A Caixa Econômica não consegue emprestar para todo mundo, não porque não tem, mas porque não tem, perdoe a redundância, exatamente, procura. Temos a oferta, a lei da oferta e da procura. Tem bastante oferta, mas tem pouca procura. Então sobra. A sobra, que é chamada sobra de caixa,
volta para o Banco Central, porque os bancos dão lá para o Banco Central, perdão. E o Banco Central dá o quê? Títulos da dívida pública, daquele valor. E esse título da dívida pública vai aumentando, e eles vão lucrando com esses títulos e vendendo para o mercado financeiro, lucrando sempre. E assim sendo, vendendo, entre aspas, vendendo, emprestando dinheiro para o povo com juros abusíssimos. Se não ocorresse, essa é a tese da Maria Lúcia Fatorelli, se não ocorresse essa jogada da própria reserva de caixa, essa enviada, vamos dizer assim, esse enviar para o Banco Central, que está no patamar, isso foi falado em 2018, 2019, de 1 trilhão. Se o banco não recebesse esse 1 trilhão em títulos, se o Banco Central não recebesse a sobra dos caixas, ou não desse para os bancos, nós teríamos a possibilidade do banco vender sem juros e ainda o déficit da dívida pública brasileira não estaria tão ruim assim. Teria 1 trilhão. Fizeram, por exemplo, essa reforma da Previdência para ter 1 trilhão, um pouco mais de 1 trilhão para abater da dívida, mas tiraram do pobre, porque poderia fazer desse da reserva de caixa que daria o mesmo patamar. A alegação é que mesmo fazendo isso ainda não seria suficiente, mas não fizeram nada. Inclusive tem um projeto na Câmara de Deputados aprovando, ou melhor dizendo, discutindo essa legalidade para dar ainda mais ajuda aos banqueiros. Aí você para analisar o Paulo Guedes ligado ao Banco de Chicago, Estados Unidos. Paulo Guedes implementou a economia chilena que estava lá, que deu aquele problema todo, que os idosos com aquela previdência privada se lascaram. Queria implementar no Brasil, não conseguiu porque os deputados congressistas do Tucano, ainda bem, tiraram isto. Mas pode conseguir para o outro modo, por uma lei. Aí você para analisar. O Paulo Guedes vai pensar no povo? Ele vai pensar nos banqueiros. E é o que está ocorrendo. E o banco, é o que eu falei naquele outro vídeo, e teve gente que não viu o vídeo todo e não compreendeu. Sai governo, entra governo, o banco é que lucra e nós é que se lascamos. Bolsonaro é mais do mesmo. Bolsonaro é o Lula invertido. Porque o Lula também ajudou os banqueiros a ficarem podres de rico. Tanto é verdade que o governo dele foi um governo muito bom para os banqueiros, onde eles tiraram muito dinheiro dele e da Dilma. Por quê? Era para comprar carro. Para você comprar um carro, você não tem que fazer um empréstimo? E não é pelo banco? E o que o Lula fez? Redução do IPI. O que o Lula fez? Pagar em 6, 7 anos. Mas só que daí empresta aquilo ali, não tem como pagar. E aí como é que ficava? O banco tomava, com busca e apreensão, o automóvel, perdão, e as parcelas que foram pagas, ganhou. Sem falar dessa mesma jogatina que eu falei há pouco, na questão do lucro dos bancos com relação à reserva da Caixa, dos caixas, melhor dizendo. Que o Banco Central dá para o banco fazer empréstimo, o banco não faz, ou melhor dizendo, até oferece, mas tem pouca procura, fica aquela reserva, aquele dinheiro que era para os empréstimos, eles retornam para o Banco Central dá em títulos da dívida pública. E agora há de se pensar também com relação ao auxílio emergencial, porque o Banco Central deu para a Caixa Econômica para distribuir para o povo, e teve povo que não recebeu necessitando. Dá a entender que a Caixa acabou retendo esse dinheiro, guardando esse dinheiro para investir no mercado financeiro, lucrar, em contrapartida, o pobre necessitado sofrendo porque não recebeu nenhum auxílio, tendo que receber, e aquele que não tinha condições de receber acabou recebendo. Que não era para receber, como teve gente recebendo que tinha um baita de um carrão, que até o Nando Moura falou, que é um parecido que ele tem.
Sem falar de outro que disse que eu sou engenheiro, eu ganho mais do que você, lá para aquele policial, aquele camarada foi atrás do auxílio emergencial. Muita coisa equivocada. E aí, quem ganha novamente é o banco. Lembrando também que Bolsonaro não queria dar o auxílio emergencial de R$ 600, era apenas 200. O Congresso fez para 600. E agora repetir para o mesmo valor. Não era vontade do Bolsonaro. Aí muitos vão dizer, o Bolsonaro ele quer ajudar o pobre. Pois é, mas se fosse para ajudar o pobre, ele inicialmente já teria colocado 600. Mas tem o problema da lei. Mas os congressistas podem resolver outro. Nós estamos num estado de emergência. Não precisa necessariamente seguir as leis de diretrizes, que tem um nome que acho que é LOAS, a Lei Orçamentária Anual, se eu não me equivoco. Não é necessário. Assim como pode comprar sem licitação, assim como pode contratar quem quiser e aí também lucrar. Tem o benefício, por conta da emergência, de fazer isso, mas lucro. Como aqui em Santa Catarina, os experts se aproveitaram aqui dos respiradores e lucraram um monte. O camarada foi preso. E é para até o senhor governador estar respondendo por isso também, e isso que ocorreu também em outros estados. Mas o povo não sabe dessas informações. Aí depois a gente fala aqui no YouTube e diz que é fake news, porque eles não procuram saber. Como eu disse no início, falou do Lula, falou do Bolsonaro, é mentira, porque eu sou fanático do Lula e do Bolsonaro, eu sou alienado a esse partido. O grande problema do Brasil, o que que é? Ter partido de estimação e candidato de estimação. Ser fanático. Nando Moura. Não precisa confiar em mim. Confia lá no Nando Moura. Nando Moura fez campanha para o Bolsonaro. Entrevistou o Bolsonaro. Tem um canal maior aqui no YouTube. Para quem não sabe. Ele que fez campanha para o Bolsonaro massivamente no YouTube. Não teve outro canal. 3 milhões de pessoas seguem ele lá. O camarada revela todos os podres, porque sabe. E não é só ele, obviamente tem outros. Mas porque tudo é fake news, o camarada teve com o Bolsonaro, sabe? Não, ele é traidor? Não é traidor, não. Porque tudo que ele falou é verdade, inclusive no próprio caso do Flavinho, que o Bolsonaro, querendo ou não, estava defendendo. E o Queiroz foi preso. Agora está em regime domiciliar. Aliás, em prisão domiciliar. Com tornozeleira. E o MBL também agora, os caras lá envolvidos também estão sendo pegos pela polícia. Porque tudo é envolvido. Eles falam bem do Brasil, mas é o bem para eles. No caso do MBL, o que que é? Não pagar impostos. Né? Os impostos são exorbitantes, é verdade. Mas não podemos ser, principalmente os empresários que têm condições, são negadores de impostos. Todos, na realidade. E quem paga indiretamente, diretamente, é o pobre, que é o rico. Dificilmente os empresários ricos, porque tem empresário pobre. Então, meus caras, tem que estudar as coisas para antes estar comentando. Eu não sou o dono da verdade, mas eu procuro as informações para não ser enganado. Aí eu vou dizer assim, então não tem mais jeito para o Brasil. Parece que não tem mais jeito mesmo. É o sistema que é perverso. Não tem gente boa? Não tem, porque eles só se aproveitam da ignorância do povo, e principalmente no tempo eleitoral. Eles mudam e desmudam de partido, de pensamento, tudo para ludibriar o povo. E eu coloquei no título, Bolsonaro e bolsonarista, fim do Brasil, porque é o fanatismo, assim como Lula e lulistas é o fim do Brasil. Vai lá para a Venezuela, eu não estou aqui falando, eu vou defendendo ideologia de esquerda, ignorante. Eu não estou aqui para defender ideologia americana também, não. Eu estou para defender, se for o caso, o Brasil. Eu sou brasileiro. E isso que o Luiz Carlos Prato, outro defensor aqui em Santa Catarina, do próprio Bolsonaro, que fez um comentário recentemente, dizendo as verdades. E ele que, inclusive, eu disse muito bem naquele vídeo, que foi punido até na RBS por ter feito um comentário com relação ao governo PT. Mas o povo não quer saber. Falou do Bolsonaro, falou do bolsomito, do mito, que já é uma mentira, porque mito quer dizer mentira.
é o fim do mundo. Então continua enganado. Continua enganado com a cloroquina. Por que o Bolsonaro está vendendo cloroquina? Porque ele comprou dos Estados Unidos vários, tanto estoque está fazendo aí. Ele vendendo, não, ele está tomando. Ele está fazendo aí propaganda para vender em massa a cloroquina. O governo Trump não utiliza mais, porque ele é um baba-ovo do governo Trump e dos Estados Unidos. Assim como o Lula era o baba-ovo da Venezuela e de China e por aí em diante. Tanto é verdade que muita gente está se curando e nem está utilizando a cloroquina. Eu estava vendo o comentário do amigo policial e ele falava, lá na região dele, próximo de Brasília, Goiás, que ele mora por ali, que o remédio lá de vermes, que outrora custava R$ 4, está custando R$ 35. Então eles aumentam, porque é a lei da oferta e da procura. Quando tem mais, eles aumentam. No banco, quando eu falei ali do empréstimo, quando tem poucos que pegam o empréstimo do banco, eles acabam abaixando, dando uma série de regalias, como o Lula fez lá da questão do carro. Aí o camarada entra lá na isca e depois fica endividado. Porque quando está todo mundo atrás, eles aumentam ainda mais, né, os juros. Eles não oferecem tanta facilidade assim. E agora em crise mesmo, e agora falando da questão do próprio remédio, eles aumentam porque vamos lucrar, vai que a gente não tem outra forma de lucrar com outros medicamentos. Então, de 4 passa para 35. E aquele que não é muito bem procurado, o medicamento, pode estar lá por 2, 3, R$ 4. É os farmacêuticos ganhando, a indústria farmacêutica, melhor, ganhando, lucrando de uma maneira imoral, para não dizer outra coisa. Isso é o Brasil, do jeitinho brasileiro. Na Espanha, temos rei, monarquia. O coronavírus lá está controlado. Parece que não existe mais. Já estão até as pessoas visitando as praias. Na Espanha, poucas pessoas morreram. E o Brasil continua aí se lascando e cada vez enfrentando mais dificuldades. E eu estava vendo um especialista falando que ele dizia o seguinte, que quanto mais o povo não se precaver, é possível ter não só mortandade, mas sim novas ondas. Pode se encerrar um ciclo, uma onda do próprio Covid e voltar. Porque o povo tem que se cuidar. O povo não se cuida, não quer saber de quarentena, não quer saber de fazer higienização e outras coisas mais. Está aí o comentário, meus caros, deixamos de ser fanáticos e vamos buscar a realidade, porque o fanatismo ele acaba tirando você da realidade da vida. É muito fácil você estar diante dos teus amigos, para não perder seus amigos. Eu sou Bolsonaro, eu sou Lula. Está lá no bar, é o Bolsonaro até o fim, até a morte. E será que o Bolsonaro vai ao fim até a morte com você? Lula vai ao fim até a morte com você? Será que o Bolsonaro paga o teu caixão? Será que o Bolsonaro paga lá o teu túmulo? Deixa de ser abobado. Bolsonaro e a sua trupe, sua familhinha. Lula e a sua trupe, sua familhinha. A não ser que você ganhe dinheiro, né? Se você é um partidário, se é filiado a um partido, eu não sou filiado a partido. Por isso que eu faço esses comentários. E mesmo que se eu fosse, eu faria, porque eu não ia trair meus próprios princípios. E é assim que a gente tem que analisar. Não estou querendo o impeachment de Bolsonaro, a destruída de Bolsonaro, mas o que ele está errado e a gente tem que dizer e lutar para que mude, porque senão fica tudo mais do mesmo. Bolsonaro dizia que não ia ligar com o Centrão, está junto com o Centrão fazendo tomar lá da cá. Está aí criticando a Globo, o Lula sempre criticou a Globo, sem nenhuma novidade. A Globo sempre foi inimiga do PT, então o Bolsonaro e o PT é a mesma coisa. Eu sempre disse isso. Quando o Bolsonaro, eu vi o Bolsonaro na Câmara de Deputados, no vídeo, dizendo: eu votei no nosso camaradinha, no nosso companheiro Lula. Aí já dá para ver o naipe do camarada. Votou. Ah, mas é passado. Não importa, mas votou. Tem uma pegada esquerdista, se é que a gente pode analisar isso aí. E eu não penso na questão esquerdista, eu penso na questão velha política. Ele não é novo na política, 30 anos. É um cara bastante astuto
sagaz, perspicaz. Sabe como que a coisa flui, ok? Então, analise. Se não fosse pelos deputados, você não estaria recebendo, nós não estaríamos recebendo R$ 600. Estaríamos recebendo 200 e só 3 parcelas. Não teria nem as duas agora que foi renovado. Ah, o Bolsonaro quer, o Bolsonaro quer. Não quer ajudar muito não, porque a questão é direitista, é o capitalismo, não é para socializar ninguém, não é para fazer socialismo, ajudar o pobre, aquela coisa toda. Ok? Abraço e até uma próxima.